a gente hoje o ortopedista, doutor André Evaristo, mais uma vez. Bem-vindo, tudo bem? Vou pedir para aguardarem para você experimentar, viu, doutor? Eu quero experimentar. Porque o negócio é fantástico. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto, mitos e verdades envolvendo a escoliose, que é um assunto sempre importante, porque a pessoa, o paciente, quando tem o diagnóstico, quando nota a mudança no corpo e até na questão das dores, de uma série de coisas que acaba, de certa forma, impactando na rotina. Com certeza. Não é fácil. É um diagnóstico, muitas vezes, né, que de cara a pessoa só pensa ali que vai ter que fazer cirurgia. E a gente veio, então, para falar desses mitos e verdades. Que não é bem assim, né? Não é bem assim. Acho que tem um grande fator de confusão. Mas é importante a gente ressaltar que acomete 4% da população brasileira. Puxa vida. Então, assim, é um volume muito grande de pessoas. O seu ponto foi perfeito. É um impacto na vida do indivíduo quando ele recebe o diagnóstico, é um baque. E a gente tem que perder muito tempo dizendo assim o que é verdade, o que não é verdade, o que esperar de prognóstico, porque é uma doença que pode não evoluir e a pessoa ter uma qualidade de vida normal ou pode ter consequências catastróficas. Só a título de esclarecimento, aquele personagem tão famoso que é o Corcunda de Notre Dame, ele é um paciente com uma escoliose idiopática que não foi tratada. Uau! Então, assim, a gente pode chegar num estágio, assim, de uma gravidade fora do comum se a gente não partir para o tratamento adequado de maneira precoce. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. A gente volta em 2 minutinhos para falar dos mitos e verdades e das perguntas do público. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. De volta com o nosso Você Bonita e a gente vai falar, então, para quem chegou agora, de escoliose com o ortopedista, doutor André Evaristo. Para a gente começar, doutor, como a gente vai fazer mitos e verdades, vamos começar com o primeiro, a gente vai dando sequência, já perguntinhas do público e a gente tem uns ilustras bem legais. Na tela, então, primeiro, mito ou verdade? Aê! Existe apenas um tipo de escoliose, é mito ou é verdade? É mito. Existem vários tipos de escoliose. A mais comum é a escoliose idiopática. Ela é conhecida como idiopática porque a gente não tem uma causa, a gente tem várias teorias. Tá. E ela é a mais conhecida que está relacionada ao crescimento. Vai pegar a criança na fase do estirão do crescimento infantil e o adolescente, que é o mais comum na fase do estirão do adolescente. Você tem também a escoliose congênita, que são as crianças que nascem com malformações congênitas. Tá. Você tem a escoliose neuromuscular, que geralmente está relacionada a doenças mais graves, como paralisia cerebral e esse tipo de patologias. E você tem casos mais raros relacionados a neurofibromatose, câncer ou outras patologias. Certo, mas a mais comum é a que você citou. É a idiopática relacionada ao crescimento. A gente tem um ilustra para mostrar para vocês que é bem interessante, eu acho que para ter uma ideia o que acontece aí quando Vamos lá. Começa. Então aqui a gente tem uma coluninha normal, ela vai entortando ou em S ou em C. A deformidade ela não é só em S ou em C, você tem um movimento rotacional associado, por isso que uma costela fica bem mais proeminente do que a outra. Uma maneira da mãe identificar é mandar o adolescente dobrar e você vê a formação dessa gibosidade, dessa elevação, que é um dos sinais indicativos de escoliose. Tá. Você também vai ter uma alteração da altura dos ombros, uma alteração da altura da bacia. Ela tende a progredir sim com o crescimento, então é importante a mãe avaliar a criança durante o crescimento. E as deformidades torácicas no tórax maiores que 45 a 50 graus são cirúrgicas. E quando acomete mais que 70 graus, você tem complicações cardiorrespiratórias pulmonar. Então, deformidades acima de 70 graus, a criança está em risco do ponto de vista de vida. Tá. As deformidades lombares maiores que 40 graus, elas também tendem a progredir mesmo na fase adulta. Então, por isso que o número 40 graus é um número mágico. Se você tiver uma deformidade ou torácica ou lombar com mais de 40 graus, ela vai progredir mesmo depois do término do crescimento. Certo. E vai progredir 3 graus por ano. Uau. Então, às vezes, o pai tem medo de fazer uma cirurgia num adolescente de 18 anos com uma deformidade de 40 graus. Ele tem que ter ciência que com 28 anos ela vai estar em 70 graus e com 38 anos ela vai estar em 100 graus. Vou fazer o seguinte, Trocinho, tô vendo que você tá de olho. Você tem? Trocinho tem. Eu posso chamar ele, Glaucia? Vamos? Olha que interessante. A gente não estava combinado e tudo, mas meus meninos trabalham e fazem o programa junto comigo. Este é o nosso querido Trocinho, que cuida aí do nosso mic, de toda a sonoplastia também aqui do estúdio. Trocinho, conta um pouco então, porque a gente está falando de de algo descoberto muitas vezes ali na adolescência. Aconteceu dessa forma com você? Na verdade, a minha escoliose,
segundo o ortopedista falou, eu não sei, que a minha escoliose veio de infância já, né? Desde 1 ano e meio de idade. Entendeu? De bem pequeno. Bem pequeno. Então, na verdade, quem sabe a história mesmo. A história total mesmo são meus pais, entendeu? E meus pais são falecidos, eu perdi eles muito cedo. E olha, eu sei, Trocinho, e até te chamei, porque você tem um impacto muitas vezes nessa questão pulmonar que o doutor comentou. Esse dia eu fiquei internado. Outro dia é verdade, então E até por isso que eu me tempo, lembrei, então isso está diretamente ligado. Minha escoliose é bem acentuada. Foi ótimo, que é um exemplo real de alguém que passou por um problema. Na fase em que ele era criança, em que ele era novinho, a gente não tinha a tecnologia de tratamento que a gente tem hoje. 44 anos atrás? Exatamente, é um mundo totalmente diferente de 44 anos para hoje. Mas a boa notícia é que pacientes como ele são poucos e são os últimos que a gente vai ver. Provavelmente hoje a gente não vai ter, daqui a 10 anos a gente não vai ter outros trocinhos para tratar. Mas há tratamento também. Tratamento. A gente estava até conversando nos bastidores que ele vai passar para me fazer uma visita. Vai sim, Trocinho, vai sim. É certo, porque olha como tem impacto também na questão da saúde, da qualidade de vida e até numa cascata profissional. Não, puxo da perna devido à escoliose e tudo. Tenho sequela bem drástica mesmo. Bem drástica, né? Isso. Mas você tá bem. Quando você tá bem, você tá bem. Você cuida também. Tranquilo, assim, fora isso aí, graças a Deus eu consigo exercer minhas funções normais, entendeu? Tá aí. Mas que... Doutor vai dar uma olhada nessa, né, doutor? Tá vendo como a gente ajuda também quem tá bem pertinho. A gente sempre resolve. Obrigada, viu, Trocinho? Obrigado, um abraço. Beijo. E me chamou a atenção porque eu me lembrei realmente que ele estava internado. Recentemente, essa questão, então, pensando no que acomete o pulmão, é uma questão séria. É sério. Vamos colocar mais um mito ou verdade na tela e você de casa vai mandando perguntinha. Então vamos entender o que hoje a gente tem de tecnologia também, que mudou o tratamento. A escoliose nem sempre provoca dor. Isso aí é uma verdade. É verdade. Na grande maioria das vezes a escoliose é assintomática e o primeiro sintoma é a deformidade. O que a gente deixa de dica prática para as famílias e para as mães? O filho adolescente, ele é mais enrustido, geralmente você não vê o seu filho adolescente desnudo. Faça a inspeção, veja de biquíni, veja de maiô, veja quando vai tomar banho, que se você descobrir essa deformidade ou essa assimetria do tronco de maneira precoce, o tratamento vai ser melhor. É muito comum a mãe se chegar culpada. Porra, André, meu filho estava ótimo e agora está assim, do dia para a noite. Não se sinta culpada, ela progride rápida mesmo. É rápido. Mas vale a pena a gente olhar e só vai causar sintomas nas fases mais tardias, como trocinho, pacientes de maior idade ou deformidades muito severas. Então ali, a faixa etária ali é de que idade? Que a gente vai descobrir, na grande maioria dos casos, é muito mais frequente em mulher. O período de maior progressão é 2 anos antes até 3 anos após a data da primeira menstruação. Então a gente está falando em torno dos 9 aos 13. E muitas vezes, da 9 aos 13, a criança, né, ou adolescente ali já naquela fase, ainda frequenta o pediatra. Ainda frequenta o pediatra, o auxílio do pediatra é fantástico, mas como a gente colocou no primeiro mitos e verdades, a gente tem os outros tipos de escoliose, inclusive a do adulto e dos pacientes de maior gravidade e dos pacientes idosos. Então, acabam visitando menos o médico. Visitando menos o médico, é mais difícil você dar um diagnóstico. Então, o envelhecimento populacional, ele hoje tem que ser visto como um problema de saúde pública e de gastos financeiros, porque a população está envelhecendo. Concordo. Então, assim, a população tem que entender que a visita ao médico e o tratamento precoce das patologias é o que vai fazer o grande impacto social. Não só na vida do indivíduo, mas na vida da sociedade em termos de custo. Sem dúvida, em termos de custo, você está certíssimo. Vou deixar mais um mito ou verdade na tela, olha lá. E já perguntinhas, hein? Quem tem escoliose não pode fazer exercício físico. Será que a atividade física é recomendada? Daqui a pouquinho a gente comenta. Vamos lá. Deixei então um mito ou verdade. Vamos colocar na tela. Na tela. Quem tem escoliose não pode fazer exercício físico. Mito ou verdade? Mito, muito mito. A atividade física regular de baixo impacto, ela está indicada para todos os seres humanos, todas as patologias ortopédicas. Uau. E eu não consigo ver um paciente que você não faria exercício físico.
Inclusive, no caso da escoliose especificamente, ele vai causar um fortalecimento e alongamento muscular, vai melhorar a postura e vai trazer inúmeros benefícios para o paciente em si. Até para essa questão pulmonar que você comentou, diminuir. Até para essa questão pulmonar, a gente vai chegar num mito lá na frente, que eu acho que a gente vai falar disso. Legal. E a atividade física também, quando você diz o fortalecimento muscular, é aquela questão de fortalecer o core? Fortalecer o core, musculatura abdominal, retos, oblíquos, musculatura paravertebral, alongamento de cadeia posterior, fortalecimento de grupos musculares específicos. A gente teve no seu programa falando de exercício, pessoal fazendo exercício em casa, dos aplicativos, tentar fazer da maneira mais correta possível. É verdade. Mas hoje a gente consegue fazer em casa todas as atividades físicas de uma maneira assim bem consistente. De fato, quem tem alguma patologia envolvida, quando tem um profissional próximo, que sabe o que está fazendo e cuidando desse treino, é sempre mais seguro e melhor, né, doutor? Então, eu acho que às vezes a gente tem que colocar na balança, e eu sempre digo aqui, o investimento num profissional de educação física, um bom profissional, muda a sua vida. Não esqueçam disso. Próximo mito ou verdade? Custo-benefício é excelente. Não é? Na tela. Carregar peso nas costas provoca escoliose? É mito. É mito. É mito, mas esse mito é um mito super importante da gente perder um tempinho discutindo. O peso excessivo que as crianças carregam nas mochilas inadequadas, isso realmente é um problema. Vai causar dor, alteração postural, pode causar espasmos, bloqueios musculares e pode realmente alterar de maneira negativa a qualidade de vida das crianças. Mochila sempre nos dois ombros, aba larga. O certo é ser menos de 5% do peso da criança. Certo. Em hipótese alguma, pode ultrapassar 10% do peso da criança. Hoje a gente pede mochilas de rodinha, carregar na mochila de rodinha, e a altura do cabinho não pode fazer a criança ficar inclinada, ela deve ficar retinha. Tem que ficar retinha, então, né? essa é a orientação geral. Então, o peso excessivo nas mochilas pode sim causar problemas para as crianças, mas não vai causar escoliose, não vai causar deformidade. Perfeito. A gente não falou a respeito, enfim, se tem algum fundo genético, o que de fato movimenta aí o aparecimento da escoliose? Então, assim, a escoliose do paciente idoso, a escoliose degenerativa, ela vai ser causada por um envelhecimento assimétrico das estruturas que elas vêm envelhecendo de maneira assimétrica. A escoliose idiopática, que é a escoliose sem causa definida, realmente não tem causa definida. Existem inúmeros trabalhos, a gente pensa em placas de crescimento, a gente tem até uma tese de doutorado na Faculdade de Medicina do ABC sobre a relação da escoliose com genes da vitamina D. Uau. Então, assim, existem várias hipóteses formuladas com resultados relativamente significantes, mas não tem como se dizer que tem uma causa específica, eu não posso falar isso para o seu público. Mas pode ter relação hereditária? Tem relação genética. Se você pegar a incidência familiar, ela é muito maior numa família que tem escoliose, tem muito mais descendentes com escoliose. Mas não foi isolado um gene que eu possa comprovar isso como um fato de verdade. E eu toquei nesse assunto porque a gente sabe que hoje também acaba sendo algo que faz parte da vida de pais e de muitas crianças, quando detectam que a criança não está com um crescimento adequado, fazerem um tratamento com o GH, o hormônio do crescimento, para que aquela criança atinja um crescimento normal. Tem relação? Com a escoliose, não. Se ela tiver predisposição para ter escoliose, ela vai ter com o GH ou sem o GH. Perfeito. Pergunta do público agora? É muito bom, né? Doutor, assim, não, poder fazer um monte de perguntas, gente, isso é muito bom. Renata, obrigada, um beijo pra você. Eu tenho 40 anos e tenho escoliose. A técnica RPG é um bom tratamento? O RPG, para quem não sabe, é uma sigla, quer dizer Reeducação Postural Global. É excelente e todo mundo deveria fazer pelo menos um certo número de aulas ou de atividades para aprender os exercícios. Então é excelente. O que eu não posso dizer é se esse é o tratamento específico para a nossa telespectadora, por causa do grau dela. O tratamento da escoliose em termos de grau é bem receitinha de bolo, Carol. Até 20 graus a gente observa e é RPG e atividade física. De 20 a 40 graus, uso de coletes na adolescência para tentar evitar a progressão. Na fase adulta, requer um manejo um pouco mais delicado. E acima de 40 graus, a grande maioria dos casos são de tratamento cirúrgico. É a cirurgia. É a cirurgia. Mas vamos colocar um ilustra, aproveitando então já da cirurgia, para a gente saber como é que acontece. Então a gente programou esse ilustra porque seja uma maneira que não choque a população e que dê uma boa visibilidade. Então a gente começa com a fixação de parafuso e vai fazer a correção com hastes e barras. Essas hastes, elas podem ser de titânio e hoje a gente usa um material mais resistente que o titânio, que é o cromo e cobalto.
A cirurgia começa com a ressecção das facetas articulares, então o adolescente é cortado em múltiplos pedaços, como a ilustração mostra, e é fixado com parafuso de titânio de alta tecnologia, e aí vai variar de tipo para tipo. Tá. Essa imagem ilustra que a margem de erro é zero, então assim, são pouquíssimas pessoas capacitadas para esse tipo de cirurgia. E aí você vai fazendo a correção progressiva da deformidade junto com a barra. Tá. Você vê que uma correção é agressiva. Então essas cirurgias a gente utiliza uma monitorização da medula. Durante todo o procedimento, um eletroneurofisiologista vai dizendo para a gente como que esses neurônios estão se comportando. Entendi. E a taxa de correção vai depender de quanto a medula aguentar ser corrigida. A grande maioria dos casos hoje a gente consegue uma correção de 100%. Uau. O que sobra de osso ali na região posterior, na região de trás, a gente tira e usa de enxerto. Esse osso é esmagado, é tratado e ele vai ser recolocado de enxerto, como mostra a ilustração, e quando esse enxerto está consolidado, a criança está curada. Então essa ilustração era uma deformidade de mais ou menos 50 a 60 graus, num paciente real, a gente só fez a animação, e o paciente está 0 grau hoje, capaz de fazer qualquer atividade física. Que fantástico, hein, doutor? Legal. Olha Realmente só. É muito legal. É uma cirurgia minimamente invasiva ou não? Ainda Não, é ela necessário é feita um aberta, corte? a incisão é grande. Porque é muito detalhe, É né? muito detalhe, mas tem como ela ser feita de maneira minimamente invasiva. Você pode fazer por múltiplos cortes, parafusos percutâneos, Tá. e você tentar fazer uma correção. O que acontece é que quando você faz de maneira minimamente invasiva, você não consegue a correção que você consegue de uma maneira aberta. Entendo, entendi. Então, assim, aberto, o resultado final é melhor, mesmo a agressão E é sendo um pouco atrás? maior. Essa cirurgia é feita por trás, no adulto, No no adolescente. No adulto, às vezes, a gente faz por trás, associado à via abdominal, transabdominal. Também. Pode voltar? Não, uma vez operado não volta. Não volta. Não volta. Tá aí, essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Bianca. Um beijo para você. É mito ou verdade? A escoliose pode se desenvolver para uma fibromialgia ou vice-versa? É um mito. É mito. É mito, assim, a fibromialgia é uma doença terrível para quem tem, vai causar dores musculares pelo corpo todo. Os pacientes relatam que tem até dor no cabelo ou na raiz do cabelo, não tem nenhum tratamento específico, são pacientes que demandam cuidados médicos da vida inteira, fazem uso de altas taxas de medicação, você tem que lidar com problemas de adição a medicações fortes, como morfina, são pacientes extremamente complexos, mas não tem relação nenhuma da deformidade com a fibromialgia. Com a fibromialgia. Agora, o paciente pode ter o azar de ter os dois problemas associados, mas são coisas diferentes. A gente já conversou, a gente já fez umas pautas bem interessantes sobre fibromialgia. Desculpa, qual é o nome dela, Glaucia, que eu acabei de ler, mas eu esqueci. Bianca, vai lá no YouTube, no canal do Você Bonita, coloca a questão da joga fibromialgia na nossa página. Você vai Quando ver. a gente fala de fibromialgia, é super importante o apoio familiar. Sem dúvida, porque a parte emocional é diretamente ligada e tem pontos chaves, e hoje tem grupos aí de médicos, né, doutor, que estudam dor, que são grupos da dor, né? E, poxa vida, é importante encontrar muitas vezes a especialidade que vai cuidar de você, porque ainda que seja algo multidisciplinar, alguém comanda. Sim, claro. A parte multidisciplinar. Sim. Lembrem-se disso. Então, mesmo que a gente fale, né, de algumas questões, vocês têm o apoio aí de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, alguém comanda, que no caso é o ortopedista. Então, lembra disso, hein, gente? Porque facilita, né? Facilita. Achar a pessoa certa, né? O ponto-chave. Acabamos o tempo. Doutor, muito bom bater papo com o doutor André Evaristo, que é ortopedista. Tirou todas as dúvidas. O mais importante é que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, né? Então, ficar atento ali naquela imagem que a gente mostrou. Do diagnóstico precoce. Das costas, né? Obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece. Obrigado pela paciência dos seus telespectadores. Aproveitar o ensejo, mandar um beijo pro pessoal lá em casa, pra minha esposa Mariana, pros meus filhos que não se perdem nenhum dia. Ai, que bom. Muito obrigada. Ó, um beijo. Me acompanha agora a partir de segunda, no novo horário, hein? Obrigada pelo carinho aí. E o site, para quem quiser saber mais, www.dicasdoutorabreviadoconsulta.com.br. Dicasdoutorabreviadoconsulta.com.br. Obrigada mais uma vez, doutor. Papo muito bacana, tá aí.